A entrevista coletiva do presidente Alberto Guerra, depois do Grenal desse sábado, é sintomática e diz muito sobre aquilo que a gente viu em campo. É claro que muitos fatores explicam o que a gente viu sábado na Arena, né? A derrota nesse Grenal não se justifica por um motivo apenas ou por outro. Tem o Quinteiros errando, tem uma direção que entregou um time muito tarde, né? Metade do time do Grêmio não fez meia dúzia de jogos com o Quinteiros, então eu acho que ele tá atrasado, ele, técnico, sim, né? Já estando 2 meses à frente do time, a gente já poderia estar vendo coisas melhores, mas também a gente sabe que tem uma galera que chegou ontem e que não deu tempo de trabalhar com essa turma toda. A gente sabe então que tem direção com culpa, tem Quinteiros com culpa, tem os jogadores em algum nível também. Então assim, a gente sabe que é multifatorial a coisa, não dá para ser simplista e botar tudo numa caixinha única, né? Então eu parto dessa premissa óbvia, mas para dizer que tem uma das caixinhas aqui, um dos motivos pelos quais eu acho que a gente foi tão mal nesse Grenal, que era o motivo que poderia ser poderia nos ajudar a dar a volta por cima, a quebrar a lógica do favoritismo do Inter, a se sobressair diante de um clássico em que o rival está há mais tempo treinando, tem um elenco melhor, né, tá tudo mais encaixado, né? Tem esse fator, que é o fator que geralmente surge nos mata-matas, surge em Grenais, surge em jogo grande, e que o Grêmio não esboçou um pingo de possibilidade de nos apresentar esse fator, né? Porque a gente pensa que foi heróico contra o Juventude, foi heróico contra o São Raimundo. Cara, foi heróico dentro de um cenário de incompetência. O Juventude até eu faço o asterisco, né, que era para ter resolvido na Arena, não fosse a arbitragem, mas a gente não pode esquecer também do jogo lá de Caxias por si só. Foi ruim. O São Raimundo, cara, o São Raimundo, batalha épica contra o São Raimundo, imortalidade à parte, felicidade por ter se classificado à parte, tem recados naquele jogo também, né? E tipo assim, será que a gente conseguiu a classificação porque o time é muito epidérmico, muito sanguíneo, muito valente, ou porque o time é muito ruim, ou tá muito mal treinado, ou tá engatinhando ainda em vários processos e precisou, né, de uma sorte no final para conseguir se classificar? Eu acho que a tendência da resposta é mais para a segunda caixinha. E aí, cara, eu tava ouvindo ontem a coletiva do Guerra pós-jogo, né? Quem viu o meu vídeo pós-jogo viu que eu gravei na Arena ainda, lá no estacionamento. E aí voltei dirigindo, ouvindo o Guerra falando, né? Portanto, gravei o vídeo antes de ouvi-lo. E ontem ouvi ele durante todo o trajeto, dando a entrevista dele. Cara, eu nem vou entrar no mérito aqui do conteúdo, das coisas que ele disse, deixou de dizer. Até teria coisa pra gente explorar aqui, mas tentar, né, não me alongar muito. O que me chamou mais atenção foi a forma. A forma de um presidente do Grêmio se posicionar, se comunicar depois de uma chapuletada retumbante que a gente tomou na Arena. Gente, foi um 2-0, não foi goleada, menos mal, poderia ter sido, né? Mas a atuação foi pavorosa, né? O comportamento do time foi ruim. Foi praticamente uma pá de cal no sonho do Octa. O Inter praticamente, virtualmente, se sagrou campeão gaúcho dentro da Arena, né? Claro que não está sacramentado, o pulso ainda pulsa, mas simbolicamente tem tudo isso, né? Depois do jogo de ontem. E o Guerra falando, eu brinquei até no Twitter assim, se tu manda esse vídeo do Guerra falando para 20 pessoas que não falam português, para um grupo de russos, os caras não entendem nada do que ele está falando. Mostra o vídeo do Guerra e pergunta, esse presidente aí desse time tá falando depois de qual resultado?
Vitória, empate, vitória imponente, empate morno ou uma derrota dura? Cara, eu tenho certeza que a coisa ia ser bem dividida. Por quê? Não diz nada. Né? O jeito como ele se comunica é o mesmo que eles comunicavam na campanha. É o mesmo que eles comunicavam quando foi anunciar o Soares. É o mesmo que ele se comunica quando o Grêmio está sendo injustiçado, quando o Grêmio está sendo prejudicado, quando alguém acusa o Grêmio de alguma coisa equivocada, quando não sei o que, quando toma uma chapuletada do Inter, quando ganha do Caxias. Sabe, cara, isso me chamou muita atenção. Sabe? Cara, tu é o presidente do Grêmio, o que tu fala não é só o que tu diz, é o como tu diz. Se eu falar assim, ó, se eu pegar, ficar aqui, ó, num cantinho aqui, ó, gente, e falar assim, ó, o pessoal, eu queria falar pra vocês que eu sou muito extrovertido e comunicativo. O que eu falei pra vocês? Eu falei que eu sou comunicativo e extrovertido? Não. Não, eu só soltei palavras, mas a minha comunicação como um todo não disse isso. Não disse isso, né? E o Guerra chega lá depois de uma derrota daquela e fala: não, porque bababá, 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 naquele monotom, sabe, cara? Então, assim, tem problema o Guerra ser assim? Na minha opinião, tem, tá? Na minha opinião, tem. Mas não é o maior problema do mundo. Ele se torna um problema gigantesco quando o teu técnico também é assim. Quando os teus jogadores, em grande medida, também são assim. Cara, e quanto ao técnico, o Quinteiros é muito assim, né? Ele fica lá, e aí toma gol, continua assim. Aí faz gol, continua assim. Aí o jogo tá pegado, eletrizante, ele tá assim. O jogo tá morno, ele tá assim. Aí o De Sábato foi substituir ele. Cara, parecia a estátua do De Sábato. Ele tava assim, ó. Tava assim o jogo inteiro, ó. Olhando pro jogo. O Grêmio começou melhorzinho, depois desandou, o Inter melhor. Não mudou nada. Não deu um grito, não falou uma palavra. Né? E até um tio meu me chamou a atenção, a gente estava conversando ontem depois do jogo. Ele falou, cara, e é louco porque o De Sábato, esse era um zagueiro argentinão, daquele estilo assim que chutava o atacante caía, ele ia pro chão e xingava o atacante. Né? Teve até aquele rolo com o grafite, né? Lamentável, né? Que, enfim, tem as versões ali de cada um. Não vou nem entrar no caso aqui, porque é um caso que foi bem feio, mas foi meio que nessa pegada aí, eles se estranharam, não sei o que, e caiu no chão e gritou, enfiou o dedo na cara de um, enfiou no outro. Aí agora, como um treinador, é uma santa no altar, sabe, cara? Então, assim, o Guerra é assim, né? A direção como um todo, ela tá abaixo da saia do Guerra em algum nível, desde antes do Brum e tal. Acho que o Guerra não deixa se manifestar, ou quando deixa, tem que talvez tá bem brifado, assim, para ser de um jeito que ele quer. Os treinadores, né, o treinador e seu substituto, mesma coisa, cara. E os jogadores, aquilo que eu falei, né, o nosso capitão, lá pelas tantas, era um cara que jogou 3 jogos pelo Grêmio, né, meia dúzia de jogadores ali tinham feito 3 jogos também, 2, 4, né. Aí o Bright White, que é um cara que é uma das grandes surpresas das contratações recentes do Grêmio, né, um dos grandes acertos e tal. E, inclusive, ano passado rolou uma história que ele teria ido reclamar lá de algumas coisas que ele não achava certa no clube, que se for verdade é maravilhoso. Então ele tem uma postura de liderança positiva, ele é um cara que, né? Mas aí tu vê assim, ele é o nosso ícone de postura, de comportamento. Cara, é um dinamarquês que ele não sabe nem o que é o Brasileirão direito, que dirá o gauchão. Né? O que é uma rivalidade Grenal e tal. E aí ele sai do jogo depois, acho que na zona mista, sei lá, e fala: não, porque nós vamos ganhar, porque o Grêmio é o campeão e nós vamos continuar sendo o campeão. Sabe, parece até meio quinta série, assim, meio ingênuo, meio bobo, sabe? E não é culpa dele. Ele é um cara que tá se esforçando para falar português, para começo de conversa. Né? E de outra cultura, de outro cenário, de outra. Né? E ele, o que ele vai dizer, cara?
que ele poderia dizer de tão assim, né? O Grêmio é o campeão e vai continuar sendo campeão. Nós temos certeza que vamos ser campeão lá no outro jogo. Sabe? Tipo, aí tu ouve aquilo e diz assim, nossa, agora eu me empolguei. Agora. Aí o Vijaçante, que é o capitão do Grêmio. É uma vergonha, é. Esse jogo é uma vergonha. Só faltou chorar, sabe? Falando. Né? Só faltou chorar o Vijaçante. E outra, o Vijaçante é um baita jogador. Eu adoro ele. Mas assim. Aí já entra, até tô saindo um pouco do anímico aqui, até entrando um pouco no técnico, mas acho que pro anímico também serve. O Vijaçante seria um baita coadjuvante num Grêmio foda. Num Grêmio foda. Tem não sei quem lá, os caras assim que, meu Deus, indiscutíveis, muito fodas, e tem o Vijaçante ali no meio do bolo, sabe? Não, mas o Vijaçante pra nós, ele é um semideus do elenco, ele tá num altar de, meu Deus, o Vija, sabe? Cara, sabe? Aí tu começa a entender já, né? O Vijaçante não pode ser esse semideus ao qual ele é alçado no Grêmio, né? E muito menos anímico, talvez. Até, assim, de forma geral eu gosto da postura dele como capitão, ele não se omite, ele vai falar com o árbitro, vai não sei o quê, mas sabe lá o que ele fala, como ele fala, né? Porque ele não tem também não me parece ser um cara assim, talhado para ser esse líder aguerrido e não, sabe? Daí por onde tu olha, cara, tipo, Guerra não fala nunca, quando fala, né? O Guerra só é brabo contra gremistas. Contra gremistas, nossa, o Diogo Rossi lá, ele falou da mãe do Diogo Rossi ontem na coletiva, até nem acho que foi uma grande pergunta nem sei quem foi também que perguntou, um cara que fez uma pergunta realmente gigantesca lá, que claramente era um identificado, não identifiquei quem era. Mas daí o Guerra, porque não sei quem, então tu não vai. Então se tu não confia, nem vai no jogo. Aí foi a única vez que ele subiu a voz, sabe? Que ele deu uma encorpada no discurso, né? Pra contra gremista, o Guerra parece que vira um leão, assim, sabe? Mas quando alguém acusa o Grêmio acusaram de racismo, lembra? Que era um áudio totalmente deturpado. Aí o Guerra vai lá, faz o discurso monotônico dele, se é que fez, nem me lembro, mas assim, ou se omite em outras situações, sabe? Aí o técnico, né, tipo, é só no tablet, não sei o que, né, e né, o auxiliar, que quando substitui ele, mesma batida, e em campo, cara, nosso líder é um dinamarquês que tá tentando falar português e sabe, e não tem muito contexto aqui da aldeia, não tem muito contexto do próprio Grêmio, talvez, assim, enfim, cara, falta essa personalidade ao time, sabe, pra quem que tu olha em campo e diz assim, não, mas tá lá o fulano, ele não vai deixar isso acontecer, sabe? Putz, o Inter pode nos golear, hein? O Inter tá encaixado, meteu 2-0, esse jogo vai ficar perigoso. Não, mas o Maicon não vai deixar acontecer. Não, mas tem... Inclusive é louco porque a virada de chave do Grêmio em 2016, olha só como os nomes se misturam, né? Com o Roger, o Grêmio tava péssimo em 2016, né? E o próprio Roger, na época, era meio apático e não sei o quê. Saiu o Roger, entrou o Renato, já mudou isso. Mas com o Renato, e se eu não me engano era o Guerra, o vice de futebol, olha que loucura, chegaram Edilson e Kahneman. Edilson e Kahneman mudou a fotografia do Grêmio. Né? O Grêmio ficou mais, né? Mudou totalmente, cara, a figura do Grêmio, e era muito questão comportamental, de postura, de, sabe? Quem tu olha hoje pro campo e diz assim, não, calma, que não vai acontecer nada, que o Vijaçante não vai deixar. Não vai deixar? Não sei, cara, sinceramente. Não, mas relaxa que o Gustavo Martins vai dar um jeito. Não sei se vai, cara. E o Gemerson também não sei, sabe? Então, assim, cara, falta jogador com esse perfil. Se tivesse um Cacalo na diretoria, amenizaria, mas não tem. Se tivesse um presidente ou um vice-presidente, né, ou um técnico, um Filipão, naquele auge do Filipão lá, mas não tem, cara. Não tem. E aí quando o Inter tem até um D'Alessandro, que é um cargo que nem existe no Grêmio. Não é que tenha alguém lá que não é tão enérgico, não, nem existe esse cargo. O Inter já tá
bem servido, melhor servido que o Grêmio em algumas questões assim anímicas, né, e de liderança e de sanguíneo, só com as posições que já existem, jogadores, diretoria, comissão técnica, né? E ainda tem um D'Alessandro, que é um cargo que a gente nem tem, né? Então aí tu vê o abismo, né, cara? Que eu repito, não é tudo que se resume a isso, né? Não é, perdemos só por causa disso, mas eu acho que perdemos também por causa disso. Porque mesmo ainda com defasagem de treinamento, mesmo com jogadores recém chegando, mesmo com blá 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 blá, cara, se tivesse um pouco de sangue ali, de entendimento ali do que estava acontecendo, acho que a coisa poderia ter sido diferente. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.